Tudo começa quando um cara acorda assustado no meio da noite, depois de ouvir o que parece ser uma risada estranha e ecoante vindo de algum lugar da casa dele. É o tipo de som que te deixa alerta na hora, especialmente quando você deveria estar sozinho ali. Assustado e tentando entender o que aconteceu, ele pega uma lanterna e começa a vasculhar o quarto no escuro. Você precisa ver o que ele encontrou em seguida. Quando o feixe de luz passa por um guarda-roupa que está ligeiramente entreaberto, uma mão pálida e magra de repente se projeta pela fresta. Ele fica paralisado por um segundo, depois corre até lá e escancara a porta. Mas o guarda-roupa está completamente vazio. Logo em seguida, algo atrás dele faz um barulho violento, como se uma porta tivesse sido batida com força. Agora ele entra em pânico quando um grito ecoa de algum lugar no corredor. Ele se força a olhar para o corredor e vê um rosto encarando-o das sombras, pouco antes do vídeo terminar de repente, sem respostas. O que você acha disso? No dia 30 de maio de 2026, um entregador do Uber Eats apareceu para deixar um pedido, apenas para descobrir que o local inteiro estava completamente trancado. Ele acabou deixando a sacola bem na frente do portão principal. Depois, saiu andando pela esquina e decidiu esperar para ver o que aconteceria em seguida. Vou te observar, Nick. Algo vai acontecer. Devo ir para casa? O quê? A sacola sumiu. Ele olhou para a bicicleta por 1 ou 2 segundos e, ao olhar de volta, a comida já havia sumido e não havia ninguém por perto. Tem alguém aí? Eu vi você pegar a sacola daqui. Eu sei que você existe e sei que está morando aqui. Estou aqui apenas para conversar, não para machucar. Pode me dar um sinal? Assim saberei que está aqui, ou qualquer outro tipo de... Você está sentado aí na cadeira? O local deveria estar vazio, mas ele está convencido que quem fez o pedido ainda está lá dentro. Quero saber o que vocês pensam dessa história. No dia 6 de dezembro. Em 6 de dezembro, Marissa registrou algo muito perturbador à noite. Algumas semanas antes, Marissa e sua namorada haviam se mudado para uma casa geminada em Baldwinsville, Nova York. Assim que se acomodaram, coisas estranhas começaram a acontecer ali. Naquela noite, a irmã de Marissa foi visitá-las. Marissa saiu para jantar com sua namorada e outra amiga, deixando sua irmã sozinha em casa. No começo, tudo parecia normal. Ela estava sentada ali no celular, rolando o TikTok, quando algo de repente a assustou tanto que ela ligou para Marissa em pânico e disse que ela precisava voltar imediatamente. O que é isso? Você tá bem? Como assim? Eu falei com ele, disse que não posso correr e ouvi isso 2 vezes. Eu falei, eu não posso correr. Ok, relaxa. Eu literalmente olhei pra trás, ignorei, e aí aconteceu de novo. E então eu saí porque fiquei apavorada. Dá pra ver pela minha câmera. Ok.
Que? Relaxar? Relaxa. Acabei de deixá-los na loja. Não, tem uma criança rindo lá embaixo. É meu, preciso subir e me esconder lá. Como assim? Lá em cima? Sim, parecia mesmo uma criança, tipo uma voz aguda, 2 vezes. Ele me viu olhar para aquilo 2 vezes. Depois coloquei meu celular na TV, mas não era. Por que não está aqui? Cara, eu só me apressei e deixei eles lá. Quando Marissa chegou, ela pôde ouvir sua irmã em pânico. Ela começou a gravar assim que chegou lá. Ninguém percebeu enquanto estava acontecendo, mas quando as pessoas começaram a assistir às gravações depois, notaram algo realmente assustador. Em algum lugar ao fundo desse vídeo, dá para ouvir o que parece ser a voz de uma criança. Na verdade, parece o riso de uma criança. Lembre-se, Marissa mal tinha começado a morar lá, e a única outra pessoa naquela casa era para a namorada dela. Não havia crianças morando lá. Nenhum vizinho tinha motivo para estar dentro. Nada faz sentido. Elas subiram para verificar, mas não encontraram nada de estranho. No final, ela prendeu o celular na ponta de um cabo de vassoura e cuidadosamente o ergueu pela abertura do sótão. O que apareceu naquela câmera foi realmente perturbador. Tudo bem, ela vai recuar. Ela vai recuar. Deixa eu puxar isso. Sim, tudo bem. Você quer pegar? Meu celular caiu ali em cima. Eu vou pegar. Só estou... Vou te mostrar, porque é tipo um... É toda uma missão tirar meu celular. Ele está me dizendo agora. Eu não vou deixar meu celular lá. Só gira isso. Sim, só gira isso. Só tenta ir devagar pra você conseguir. A gente desce ou sobe aqui? Não sei. Que porra é essa? Tipo uma daquelas de madeira. Quais são aquelas que... Um daqueles colunas de madeira que sustentam o teto. Todos eles. Aqueles que atravessam assim em um ângulo estão todos carbonizados. Isso é marca de queimadura? Como a casa, como se eles estivessem... Eles estão carbonizados. Sério? Sim, só aqueles que sustentam o teto. Como se tivesse tido um incêndio. Enquanto o celular percorre o sótão, uma possível gota de sangue aparece acima. Quando a câmera se move em direção a essa caixa de armazenamento cinza, você de repente consegue distinguir o que parece ser um rosto pálido, ou escondido dentro da própria caixa, ou de alguma forma refletido nela. Os espectadores também notaram manchas escuras nas vigas de madeira que pareciam marcas de queimadura, como se tivesse havido um incêndio no sótão. Isso levou Marissa a pesquisar sobre a casa, e ela descobriu que ela foi construída em 1886, o que só aumentou o mistério. Outra vez, algo inexplicável aconteceu que provocou uma briga séria entre Marissa e sua namorada. Abalada pela tensão e pelos acontecimentos, Marissa desceu ao porão e percebeu algo perturbador. Ele desce lá. Nunca vi essa. Deve ser interessante. Deve ser interessante. O que é isso? Por que uma peça de madeira está cobrindo outra? E é assustador. As coisas ficam ainda mais estranhas a partir daí. Enquanto ela estava gravando, a legenda automática do celular começou a captar vozes, e não era só uma, mas várias, todas falando em línguas diferentes. Quando a irmã dela ajudou a traduzir o que estava sendo dito, as palavras realmente deixaram elas assustadas.
A coisa mais importante é isso. Agora ficou mais assustador. Traduzimos e ficou assim. E nós pesquisamos o que isso significa. Um nome neutro, de origem africana, que significa o segundo nascido de gêmeos. Depois fomos para este aqui e diz terminar, separação. Vocês lembram de eu contar sobre o espírito que fez gemidos sexuais lá em cima e minha namorada achou que eu estava traindo ela às 12h30 da noite? Isso fez a gente brigar muito, tô toda arrepiada, cara. Marissa acha que tem algo na casa tentando separar eles, ou pior, com as vozes, as imagens do sótão e o que eles encontraram no porão. As irmãs têm certeza de que não é coincidência. A questão é, o que está escondido lá com elas? Lá em Cache Valley, uma jovem chamada Rick mora sozinha e instalou uma câmera para ficar de olho no gato sempre que precisava sair. Você vai ver a luz escurecendo e depois clareando, depois vai escurecer de novo e clarear novamente. E se você olhar mais profundo, tipo em direção à cozinha, bem, vamos ver mais uma vez, talvez agora, você vai vê-la, dá para ver ela passando. Ela vem, se vira e passa de novo em direção à cozinha. Você verá um orbe sumindo no final. Se o brilho estiver baixo, aumente para conseguir enxergar. Mas fique de olho na luz da cozinha. Ela começa a piscar de um jeito que não faz sentido, ficando super brilhante por um segundo antes de diminuir e apagar parcialmente. Bem nesse momento, algo impossível acontece. Você pode ver uma figura sombria, quase gótica, atravessando a sala. A parte mais assustadora é que em um segundo ela está se movendo e no seguinte, simplesmente desaparece completamente. No mesmo dia, a câmera de Rick registrou um orbe brilhante flutuando pela cozinha, movendo-se de forma deliberada, como se inspecionasse o local. A verdadeira resposta por trás de tudo isso pode estar enterrada em algum lugar na história do bairro, e não é nada agradável. Acontece que um dos amantes de Maria morava exatamente na mesma casa em que Rick está agora. No próximo trecho, você verá uma mãe lamentando a morte de seu filho mais velho, Alex, que morreu aos 22 anos após lutar contra a depressão por anos. Com o tempo, seu estado mental piorou e ele acabou tirando a própria vida. Mas não estamos tocando a corda certa. Você está sem uma corda? Sim. Mesmo tentando, a mãe não conseguia seguir em frente. Numa noite sozinha em casa, ela ouviu de repente o violão dele e correu para gravar com o celular. Faça de novo, querida. Que diabos? Oi, Alex. Você pode fazer de novo, querida? Você pode fazer de novo? Tem algo acontecendo aqui embaixo. Você está ouvindo isso? Alto-falantes. Há algo saindo do alto-falante. Ela está totalmente convencida de que esse era o filho dela tentando entrar em contato do além, usando o violão que ele tanto amava como uma forma de fazer contato e mostrar que ainda estava presente. Você também pode ouvir uma voz baixa ao fundo dizendo "mãe" repetidas vezes. Então, será que é realmente Alex voltando para ver a mãe dele mais uma vez? Ou será que algo mais sombrio, usador da família contra eles?
Só o ato de se mudar para um novo lugar já pode parecer estranho, mas para Kyle, essa sensação de que algo estava errado apareceu logo de cara. Kyle havia acabado de fechar negócio na propriedade e fazia sua primeira visita real, absorvendo tudo, cômodo por cômodo. Ele decidiu filmar tudo com o celular, achando que seria apenas uma maneira casual de registrar o novo espaço. Sem grande produção, apenas um tour simples para ele lembrar da disposição depois. Mas a casa tinha outros planos. Eu estava sozinha e isso aconteceu. Boa sorte para mim. Enquanto Kyle desliza o celular pelo corredor, as luzes do teto piscam em sequência, como se alguém ligasse e desligasse os interruptores uma após a outra. Lá no final do corredor, uma porta começa a se fechar sozinha, rangendo devagar até restar só uma fresta. Kyle vai em direção à porta, claramente nervoso, e estende a mão para empurrá-la de volta e abri-la. Pela voz dele, dá para notar que está abalado ao chamar, perguntando se há alguém lá. Por um instante, há resistência, como se algo estivesse segurando a porta pelo lado de dentro. De repente, ela se solta. Ele empurra a porta com força e entra. Não há ninguém lá. É nesse momento que Kyle começa a entender que, seja lá o que for esse lugar, ele não vai esperar para se revelar. Agora as coisas estão ficando loucas. Avançando mais, ele observa enquanto mais uma porta à frente começa a tremer forte em sua moldura, batendo e chacoalhando como se houvesse algo do outro lado tentando forçar a saída. Ele para por um momento, depois avança, e assim que faz isso, a perturbação se move para outro lugar. Mais adiante no corredor, uma porta de correr se move sozinha, abrindo e fechando suavemente de forma assustadora. Kyle continua gravando, claramente assustado agora, quando algo mais chama sua atenção. Uma boneca sentada em um dos quartos ao lado muda de posição. Ele não está perto dela. Ele não tocou em nada. Parece que a casa reage à presença dele, guiando-o de cômodo em cômodo em um certo padrão. Isso deveria ser um novo começo para ele, mas a atividade começou no segundo em que ele entrou e não parou mais. Kyle está começando a achar que esse lugar não é apenas perturbador. Ficar aqui pode realmente colocá-lo em perigo. Uma mulher que mora no Oregon disse que sua filha pequena não parava de insistir que havia algo no porão, escondido no vão embaixo da escada. A mãe no começo não deu muita importância e achou que era só imaginação de criança. Mas então ela começou a ouvir sons estranhos vindo do andar de baixo, então acessou as imagens da câmera de segurança do porão. O que ela viu a deixou seriamente perturbada. Uma pequena mão pálida se estende debaixo da escada por apenas um momento e depois se retrai, sumindo de vista. A filha lá até parece acenar para algo que não é visível para mais ninguém. Infelizmente, o vídeo circulou pela internet sem origem rastreável, então não há como confirmar o que realmente aconteceu. Um homem chamado David começou a filmar o que achava ser uma atividade paranormal ligada a um item específico que ele possuía.
A boneca começou a emitir uma voz, não era nada mecânico ou causado por um defeito, mas sim um som emocional e cru que repetia o nome Daniel várias vezes, como se estivesse chamando por alguém que não estava mais ali. Essa voz perturbadora, quase um lamento, seguia dizendo Daniel como se chamasse por alguém que nunca responderia. Não é corrente de ar, tem ventiladores e tudo mais. Tudo está fechado aqui. Assim, não parece que eles me veem. Mas parece que vem. E é assim que fico deitado na cama. Mas quem é Daniel? Alexa, por favor, acenda a luz do banheiro. O quê? Mas eu não entendo por que aqui. Mas eu não entendo por que este lugar. Olha. Mudou de posição. Você viu? Eu não tinha percebido. Eu tô assim, eu viro pra olhar e ele tá me olhando desse jeito. Percebeu como ela me olhava diferente? O som era frenético, como se algo estivesse preso. Davi notou que a boneca mudava de posição sozinha. Ele saía, deixava a boneca virada para o outro lado e quando voltava, via que ela estava apontada diretamente para ele. Foi nesse momento que o desconforto dele se tornou algo real. Numa noite, barulhos externos o fizeram sair para conferir. São cerca de 12h31 da noite. E de novo. E eu estou sozinho. Estou cansado de verdade. Estou cansado. De novo. E veja de novo. Você se lembra? Isso foi muito rápido. Meu Deus. Meu celular caiu. Você viu isso? Uma figura escura e sombria, com forma de pessoa, apareceu à distância, parada completamente imóvel, apenas olhando de volta para ele. A partir daquela noite, algo começou a bater na porta dele todas as noites, sem falhar. São 4 da manhã. Lembre-se que dormi com a TV ligada. Você está ouvindo isso, certo?
Vou ter que encarar isso. Às vezes parecia um homem, outras uma mulher, como se não conseguisse manter uma aparência fixa. Que idiota. Para as pessoas que colocaram nos comentários que eu faço cortes com a câmera, ou que as pessoas, sei lá, se escondem em algum lugar. Minha irmã estava lá porque estávamos cuidando dela por causa de algo que aconteceu. Não, nada. Nada. Eu não sei. Por favor, só me deixe em paz. Muitos acreditavam que David havia atraído algo para dentro de casa com aquele objeto, algo pior que uma assombração comum. Um segurança fazendo sua ronda por uma velha escola abandonada que estava fechada há anos, caminhava pelos corredores vazios, vasculhando cuidadosamente as salas de aula, trancando portas e janelas. Apenas trabalho de rotina em um lugar que ninguém usava há muito tempo. Ao passar pelo banheiro, ele ouviu água correndo lá dentro. Havia sons suaves de movimento, como se alguém realmente estivesse ali. Ele parou na porta, esperando pacientemente que a pessoa saísse. Quando ninguém saiu, ele finalmente entrou para verificar. Vamos aqui. Mi trabajo es checar que ya no haya nadie. Apagar todo y cerrar todo. Es una escuela. Una escuela de noche. En Estados Unidos, que tiene muchos años esta escuela ya. Es una escuela muy viejita. Ele não encontrou ninguém no banheiro. No entanto, a torneira estava aberta e não havia vazamentos visíveis de nenhum tipo em um prédio que estava abandonado há anos. Como se algo ali estivesse preso, repetindo as rotinas dos vivos, eternamente capturado em um momento, congelado no tempo, incapaz de seguir em frente ou escapar. Agora voltamos para a casa de Lento, onde ele está enfrentando uma assombração implacável e aterrorizante que se recusa a cessar ou desaparecer.
A atividade paranormal parece ter mudado completamente seu foco, como se estivesse deliberadamente se prendendo a novos objetos e se espalhando metodicamente por diferentes áreas e cômodos de toda a casa dele. Chega, chega. Chega, chega. Mostre-se, apareça, apareça, chega. Apareça. Eu não tenho mais medo de você. Eu não tenho medo de você. Mostre-se. O que é isso? O que é você? O que é isso? Onde você está? Ruídos inexplicáveis continuam ocorrendo. Cada vez que ele sente que descobriu alguma coisa, um novo evento perturbador surge logo em seguida. A grande questão agora é: que tipo de presença está realmente lá dentro com ele? Veja a seguir imagens de um vigia noturno que trabalha em turnos em uma escola isolada e desativada no meio do nada. Por estar localizada no meio do nada, a quilômetros da cidade mais próxima e sem nada ao redor, o lugar atraiu visitantes indesejados ao longo dos anos. Alguns deles vêm realizar rituais estranhos quando ninguém está olhando. Nos últimos 50 anos, este prédio foi palco de várias mortes trágicas de trabalhadores e estudantes, todas ligadas a eventos estranhos, sem explicação. Durante uma de suas rondas noturnas transmitidas ao vivo, a câmera do segurança registrou algo que ele ainda não consegue entender. Toda noite é a mesma coisa. O que está acontecendo? Eles bagunçam desde cedo. Pouco tempo depois disso, ele decidiu descansar um pouco em outra parte do prédio, e foi aí que coisas ainda mais estranhas começaram a acontecer. Primeiro, um armário se abre sozinho. Segundos depois, uma das luzes próximas apaga completamente. Em outra noite, enquanto fazia suas rondas pelos banheiros, ele se deparou com algo que realmente o abalou. Do nada, ele ouve o que parece ser a voz de uma menina vindo de dentro do banheiro. Logo depois, a porta bate e se fecha com uma força incrível, e ele fica parado ali, congelado de medo. Ele tem certeza de que é a mesma aluna que morreu exatamente naquele lugar, todos aqueles anos atrás. Essa próxima parte nem foi percebida na hora. Alguém assistindo à transmissão notou depois, nas imagens, então não há um clipe mais longo para mostrar. Mas se você olhar com atenção, dá para ver claramente o rosto pálido de uma menina olhando pela janela, observando ele em completo silêncio. O fato de tudo isso estar acontecendo em tempo real, durante uma transmissão ao vivo, torna mais difícil de ignorar. Isso faz você se perguntar:
O que mais está escondido dentro das paredes desse lugar?